Olá pessoal, meu nome é Marco Aurélio Bianchini, eu estou aqui hoje para entrevistar o professor Fernando Duarte, da Universidade do Porto, na cidade do Porto, em Portugal. Professor, é um prazer estar aqui com o senhor, né, ou contigo, vamos levar um pouco mais informal isso aí, né, para a gente falar de periimplantite, né. Eu, no fundo, queria falar mesmo dos vinhos que tem lá na tua terra, né, mas como a gente tem que abordar esse tema tão importante na implantodontia mundial, né, então vamos conversar um pouco de periimplantite, né. Eu sei que o professor trabalha já há um tempo, mas o que despertou, assim, por que tu começaste assim, a querer trabalhar com periimplantite? O que se passa é que nós temos um centro de referência, de retratamentos, um centro que recebe muitos pacientes, mais pacientes com reabsorções ósseas severas, né? Na linha dos implantes sigmáticos, dos grandes enxertos ósseos. E depois o que é que aconteceu? Aconteceu que em Portugal nós já estamos numa fase, que também na Europa, em que tivemos uma primeira fase em que se colocaram muitos implantes, muitos deles sem planos de tratamento adequados, muitos deles sem um planeamento reverso, e o que estamos a sentir é uma perda óssea bastante grande, casos que estavam reabilitados e agora os pacientes começam a perder implantes. O que é que estamos a tentar fazer? Estamos a tentar que não só pacientes nossos, mas pacientes que fomos recebendo, fomos notando isto. Independentemente das marcas, é um problema transversal e que, se nós não tivermos cuidado e não desenvolvermos terapias para responder a esta demanda, vamos ter sérios problemas. E a mim, como divido o meu tempo em 3 grandes áreas, que é académico, clínico, mas também investigador. E achei que, mais do que desenvolver produto, temos que manter produto. Sim, claro. Não é? E manter as reabilitações. Os pacientes julgam que quando colocam implantes para a vida. Ora, para a vida é muito tempo, não é? Muito tempo. Se colocarmos implantes a um paciente com 90 anos, de facto a taxa de sucesso é elevadíssima. Mas nós estamos a colocar com 20, 25, 30 anos, são pacientes muito jovens e muitas vezes sem uma manutenção adequada e muitas vezes também a faltarem às consultas de follow-up. Então nós decidimos criar uma linha de investigação com vários colegas de Itália, da Suíça, de Espanha também, e começamos a perceber que este fenómeno não era só português, era um fenómeno que se espalhava por todo o continente europeu e Brasil, tudo, América, sim, Estados Unidos, Brasil, né? Isso é um problema epidemiológico, né, que a gente tem. Exatamente. E então foi isso que despertou e começamos a investigar, vimos que na literatura não havia um protocolo consensual. Cada um de nós, não há. Cada um de nós trata conforme lhe parece melhor, com melhores ou piores resultados, e as coisas vão-se levando numa base empírica, não é? Sem sistematização de resultados ou de técnicas. Então nós, a partir desta base, começamos a construir um protocolo, incorporamos uma parte farmacêutica, farmacológica, que nos ajuda, então dividimos praticamente a nossa abordagem em 3 grandes grupos. O desbridamento mecânico, com osteoplastia, que todos sabemos que funciona melhor do que não fazer nada. Depois uma abordagem com o desbridamento químico, utilizando o ácido... Professor, desculpa interromper, mas assim, vocês fazem uma terapia não cirúrgica antes, assim como a gente faz na periodontia, né? Sim, exatamente. Tipo uma consulta antes, faz uma raspagem, a gente chama de raspagem com campo fechado, né? Exatamente a mesma coisa. Temos essa abordagem. Porquê? Porque não podemos tratar o implante e muitas vezes deixar todos os dentes adjacentes, cheios de tártaro, cheios de inflamação gengival. Então, esse é o primeiro passo. Tá bem? E depois, se tivermos uma intervenção cirúrgica, passa por estes passos, o desbridamento mecânico, químico, e o que nos diferencia é que também com a abordagem farmacológica. Isso. Utilizamos uma combinação com piperacilina tazobactam, que vai limpar, minimizar o número de micro-organismos presentes. Seria um antibiótico, Um antibiótico local. Professor, vocês têm alguma experiência com oxigênio lá, com esses novos produtos que estão liberando oxigênio, que está agora muito na moda, né? Tem algum... Temos alguma experiência, mas não uma experiência que nos possa garantir, para já, com follow-ups muito reduzidos, que nos possa garantir que é uma técnica, está bem? São os resultados muito preliminares,
mas que é mais uma janela Sim, que buscamos a solução. Eu sempre fico na dúvida, e isso é uma dúvida que eu tenho, que eu também faço a descontaminação química, meu protocolo é muito parecido com o de vocês, né? Mas sempre quando eu vou passar algum produto, seja ele um antibiótico, ou um ácido, ou um EDTA, né, que a gente vem trazendo isso lá da periodontia, eu fico me perguntando, será que é mesmo necessário, ou será que quando a gente faz toda aquela descontaminação mecânica, inclusive com a implantoplastia, que vocês também usam lá, né? Sim. Será que essa descontaminação química é tão necessária? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso aí. Né? Nós temos um estudo com follow-up de 4 anos, que vai ser agora a publicação. Aliás, já saiu um dos artigos numa revista alemã e agora vão sair as novas publicações com um estudo comparativo entre não fazermos esta abordagem farmacológica e fazermos... muito bom. Então é muito interessante, né? É isso que a gente precisa. E os resultados melhoraram consideravelmente. Está bem? Usando o antibiótico que vocês preconizam. Local. É importante que a gente fale que é local. Local, exatamente. Ele é na forma de líquido, ele é um gel? É um gel que embebemos uma compressa com esse antibiótico durante 5 minutos, fica em contacto com o implante e depois removemos essa mesma gase e podemos mesmo fazer a reconstrução óssea. E aí colocam biomaterial e membranas e tal. Isso. O que é que nós notamos? Notamos que a nossa regeneração, primeiro, era mais eficaz, segundo, perdia menos osso. Ou seja, do osso que colocávamos, perdíamos muito menos no grupo em que tínhamos esta antibioterapia local. E vocês sempre fazem implantoplastia? Ou... Sempre. Primeiro a implantoplastia e depois a descontaminação, a aplicação do antibiótico. Exatamente. Né? Implantoplastia, depois descontaminação química e depois... E qual broca vocês usam para fazer a implantoplastia? Nós temos 2 brocas, uma de grão grosso e uma de grão fino. Diamantadas. Isso. É bem interessante a gente poder trocar essas informações, né? Porque eu trabalho muito com implantoplastia também, né? E eu vejo assim, né? O professor já falou no início da entrevista, mas eu acho que a grande preocupação nossa deveria ser na manutenção dos implantes e não em inventar tanto produto, né? Também as indústrias, eu acho que deveriam se preocupar mais em focar as pesquisas em produtos ou equipamentos que facilitassem a vida do dentista e do paciente para poder limpar os implantes e manter os implantes, né? Exatamente. Não sei se o senhor concorda com uma ideia desse termo. Plenamente. Nós temos uma clínica com uma abordagem multidisciplinar e temos uma consulta de manutenção do paciente. Porque quando nós não vemos o paciente, partimos do pressuposto que está tudo bem. Não está tudo bem, porque nós não o estamos a ver. Então, nós temos que ter de 6 em 6 meses o follow-up dos nossos pacientes. Em casos de reabilitações totais que temos que tirar prótese tipo protocolo, fazemos de 4 em 4 meses e temos algumas próteses retentivas e que é difícil higienizar o próprio paciente e temos de 4 em 4 meses este tipo de protocolo e seguimos os nossos pacientes. O que é que nós notamos? Notamos que os implantes, os tecidos, qualquer inflamação que esteja no início, nós conseguimos intervir precocemente. Se não seguirmos os nossos pacientes, os resultados vão ser maus. Até porque na cabeça do paciente há um investimento monetário e um investimento também humano. Ele passou pela cirurgia, passou pela reabilitação, disponibilizou a sua vida. Está bem? E muitas vezes esquece-se de transmitir ao paciente, e mesmo nas nossas formações, as consultas de follow-up, de seguimento, de avaliação imagiológica, é muito, muito importante. Eu estou convencido e rentável para a própria clínica. O paciente tem aqui o dentista tem uma clínica em que pode rentabilizar uma cadeira com consultas de follow-up ao longo do tempo. E não é difícil fazer, né? Não. É um procedimento que a gente volta a ser dentista, né? Porque às vezes a gente esquece, né? Qual é a nossa função como dentista, manter a saúde, manter a higiene bucal, né? Exatamente. Livrar a boca de micro-organismos, né? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Vocês lá na Universidade do Porto, vocês observam que algum tipo de implante tem mais periimplantite do que outro? Não marca comercial, vamos esquecer a marca comercial, mas assim, o hexágono externo, o conimórcio, até o zigomático, né? Também temos periimplantite zigomático. Claro. Temos periimplantite zigomático. Então, não falando de marcas comerciais, existe uma tendência para algumas superfícies terem uma contaminação microbiológica superior do que outras.
também tem muito a ver com a localização. O que é que nós estamos a fazer agora? Estamos a regredir o processo, estamos a ir ao início do caso, localização tridimensional do implante. Onde é que ele foi localizado? Como é que era a fenestração das tábuas ósseas? Houve fenestração? Não houve fenestração? Houve exposição no osso? Houve exposição tecidular? Que fatores? E nós sabemos os fatores, mas há um fator que nós não controlamos, que é a localização tridimensional do próprio implante. Isso. Agora, do ponto de vista de superfícies, existem superfícies de adição que têm uma maior tendência a desenvolver periimplantite. É verdade. E em termos da macroestrutura, do desenho macro, né? O hexágono externo ou hexágono interno, vocês têm também isso aí? Temos também as conexões externas, quando colocadas de forma unitária, tendem a desenvolver um maior grau de periimplantite pelo processo de saucerização. Sim. Né? As que têm tendência a desenvolver menos periimplantite são as conexões tipo Cone-Morse, tá bem? Mas também não temos um follow-up tão longo. É isso. É. Acho que vai muito da maneira que nós, né, os dentistas, colocamos, né? Porque essa ideia da posição tridimensional é interessante, né? Muito interessante. Porque às vezes não é questão de ser um hexágono externo, interno ou superfície, mas sim que a gente coloca de uma maneira errada, né? Exatamente. O implante, uma posição errada, né? Exatamente. E já estamos a promover uma fenestração óssea, estamos a promover uma alteração de recobrimento tecidular e vamos pagar a fatura mais à frente. Não é? E para o futuro, como é que o dentista que está começando agora, ele está fazendo uma especialização agora em implantodontia, lá em Portugal ou aqui no Brasil, né? Como que ele deve se comportar no que diz respeito aos tecidos periimplantares, né? Como que ele deve entrar no consultório e começar a trabalhar nesse sentido? Diagnóstico é a base de tudo. Diagnosticar bem, estudar muito bem o paciente. Nós somos latinos, nós portugueses, brasileiros, somos latinos. Então temos essa tendência que no Brasil chama jeitinho, não é? Jeitinho, que em Portugal chama vamos levar, vamos improvisar, não é? Que não é nada de acordo com o que nós devemos fazer. Nós devemos ser muito rígidos com o nosso planeamento. Se nós planeamos aquele determinado implante naquela localização anatómica, nós durante a cirurgia não podemos mudar isso, porque nós já vimos a imagiologia, nós já sabemos a condição do paciente, nós já sabemos o tipo de periodonto, de tecido mole que temos ao redor. Então, nós não podemos facilitar. Repare, se nós formos operados por oftalmologia ou por neurocirurgia, eles não facilitam. Médico-dentista não facilita. É uma intervenção cirúrgica, muitas vezes pouco programada. Então temos que parar. Se perde mais, deveria ser o contrário, né? Perder mais tempo no planejamento, nas consultas de planejamento, do que o momento da cirurgia. No final, o cirurgião deveria ir, né? Não sei se tu concorda, chega lá, agora já sabe como vai ser rápida a cirurgia, né? O momento de pensar é antes, né? Eu digo aos meus alunos, na cirurgia não inventem. Não inventem. Se quiserem inventar, ser criativos, arranjar uma solução diferente, planeamento. Aí vocês são criativos. Depois, execução. Sigam o plano. Tipo um piloto, tem aquela rota. Claro. Está definida, vai para aquela rota. Então, para quem está a começar, perder muito mais tempo no diagnóstico, aprender muito bem a imagiologia, aprender tecidos moles, aprender biologia, histologia, porque são a base para fazer uma implantologia. A implantologia é fisiológica, mas tem muito de mecânica também. Mas esta base de diagnóstico é muito importante. Eu acredito que sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é melhor, o Cristiano Ronaldo ou o Pelé? Vou responder de uma forma suave, para não ser mal interpretado por aqui no Brasil, tenho que pensar embora. O Pelé tem mais títulos em competições por um curto período de tempo, está bem? O Cristiano Ronaldo é um atleta de eleição. Está bem? Está certo. Consegue estar num pico de forma durante muitos anos. Não é por ser português, eu considero um atleta de eleição. E é um exemplo que podemos aplicar na implantologia. É isso que eu ia fazer. Exatamente isso que eu queria. É o atleta que sistematicamente trabalha. Na repetição. Na repetição. Eu acompanho ele. No planeamento. E o Pelé era igual. O Pelé era igual, eu já li a história do Pelé. Então, eles treinam muito, eles repetem muito. E aí, o dom que eles já têm fica melhor ainda, né? Então, o dentista aqui no Brasil e às vezes até no mundo, ele às vezes treina pouco, se prepara pouco, né? E aí, quando vem os insucessos, não sabe o porquê, né? Exatamente. Então, acho que é isso que a gente tem que levar para a nossa vida, né? Então, podemos concluir que são duas figuras da história. É isso aí. Duas figuras da história.
Tá bom, professor, foi muito legal conversar aqui contigo. Eu acho que a gente tem que manter sempre esse contato, a troca de experiências aí entre as pátrias irmãs, né, que é Brasil e Portugal. Muito obrigado, professor. Obrigado, um prazer. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui a entrevista com o professor Fernando Duarte e espero que vocês tenham gostado e que auxilie na vida de vocês como cirurgiões dentistas e implantodontistas. Um abraço.